Olá, gente, tudo bem? Hoje vou te apresentar a minha amiga. Olha ela aqui. Essa é minha amiga de todas as horas. E ela está sempre aqui comigo para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem falado comigo. E meditando nela, conversando, né? Ali o Senhor trouxe a história de Moisés. E o Senhor começou a falar muito comigo. Quem me acompanha sabe o quanto Deus tem falado comigo sobre o medo. Gente, o medo, ele paralisa, né? Aquele medo que é ruim, claro, né? Eu sempre falo que existem dois tipos de medo. O medo da cautela, que é bom, porém, o medo que paralisa, que é ruim. Esse a gente não quer. Então vamos lá, estou falando do medo que paralisa. Esse medo a gente não quer. E esse medo, ele vem para dentro de nós por falta de entendermos qual é a nossa verdadeira identidade. E o Senhor começou a falar comigo sobre Moisés. Bem, Moisés é hebreu, né? Nasceu da descendência de Levi. Tava lá Moisés, muito bonitinho, né? Todo fofinho. Mas existia uma lei naquele país que todos os filhos homens deveriam, das hebreias, né? Deveriam morrer. E ali a gente sabe que Joquebede colocou Moisés dentro de um cestinho e deixou ele seguir no rio. E enquanto ele segue no rio, a filha de Faraó encontra aquele cestinho e resolve adotar aquela criança. Porém, a filha de Faraó não era mãe naquele momento e não tinha condições de alimentar aquela criança. Ei, naquela época não existia leite artificial como existe hoje, né? Aquelas latas de leite que a gente compra na farmácia. Então, a única forma daquela criança sobreviver é se existisse uma mãe que pudesse amamentar aquela criança. Então, imediatamente, aquela mulher aceitou a proposta, né, de contratar uma mãe que viesse a amamentar aquela criança, e justamente quem estava ali, né, era a irmã de Moisés, a filha de Joquebede, e ali Joquebede foi contratada para alimentar aquela criança. Bem, primeiro ponto, Moisés, ele é um milagre. Onde todas as crianças estão morrendo, ele está com autorização para viver. O próprio Deus permitiu tudo aquilo acontecer para que Moisés recebesse autorização para viver. Esse é o primeiro ponto que chamou a minha atenção sobre Moisés. O segundo ponto, Moisés foi criado e amamentado por sua própria mãe, uma mulher que tinha compromisso com os princípios de Deus, uma mulher que estava ali, que ela conhecia o seu Deus de perto, porque ela tinha muita fé. Ela não era qualquer mulher. Uma mulher que guarda o seu bebezinho por vários dias, né? Eu acho que por uns 3 meses que ela guardou. Depois coloca esse bebezinho dentro de um cesto para seguir na água. E ali tudo acontece e aquele bebezinho consegue sobreviver diante de todas aquelas circunstâncias. Ela é uma mulher de muita fé. Então, essa mulher que muita fé, muita intimidade com Deus, com certeza, ela tinha muitos princípios para ensinar para os seus filhos. Gente, essa mulher, nada mais, nada menos, foi a mulher que gerou Arão, Moisés e Miriam. São três filhos que foram muito usados na presença de Deus, principalmente durante a libertação do povo de Israel. Pense o quanto essa mulher era uma mulher de fé. E ali ela transmitiu para Moisés tudo aquilo que ela vivia com Deus. Tudo aquilo que ela ouvia, sentia e via na presença de Deus. Então, esse era o segundo ponto positivo de Moisés. Terceiro ponto, depois que Moisés acabou sua estadia ali no meio dos hebreus, ele foi morar onde? Dentro da casa de Faraó. E dentro da casa de Faraó, ele teve a oportunidade de conhecer, de adquirir conhecimento, o melhor, o mais top daquela época. Ele teve a oportunidade de conhecer os melhores livros, ele teve a oportunidade de conhecer os melhores professores, ele teve a oportunidade de conhecer, né, a maior ciência
daquela época que estava disponível. Moisés teve uma educação a mais top possível. Então, esse foi o quarto ponto positivo de Moisés. Depois de tudo isso, né? Então ali ele aprendeu a lutar, ele aprendeu a se defender, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a se comportar, a se vestir, ele aprendeu, gente, tantas coisas, né, que eu nem vou saber aqui falar, tantas coisas que Moisés já aprendeu ali, né? Ele aprendeu a filosofar, ele aprendeu a olhar, a compreender o próximo, a enxergar, né, a leitura do próximo, porque é um cara que estava ali estudando e desfrutando da melhor ciência que tinha naquela época. Gente, depois disso, a Bíblia fala que Moisés passou por um problema lá dentro do Egito, quando ele mata um homem, né, que era do Egito. Ele mata aquele homem porque aquele homem estava lutando com um hebreu. E ali ele mata aquele homem e ele percebe que ele fez algo contra a lei do seu país. E ele resolve fazer o quê? Fugir. E nisso que ele foge, ele vai morar lá com o seu sogro, com Jetro, né? Quem já conhece a história, que eu não preciso ficar passando detalhes. Ele mora com Jetro e ele passa 40 anos lá com o seu sogro. Até que um dia, né, ele estava lá pastoreando o rebanho, quando o próprio Deus, né, chama Moisés. O próprio Deus se apresenta para Moisés de uma forma maravilhosa. Moisés vê a sarça acesa diante dele. O que é isso, Paula? É uma árvore, né, sendo consumida com fogo, uma luz intensa como um fogo, né? Parece um fogo que está consumindo, mas essa árvore não fica queimada, as suas folhas continuam verdes, o seu caule continua vivo maravilhosamente, mas é algo lindo que está acontecendo naquela árvore. Inclusive, eu quero fazer um parênteses aqui. Se você ainda não viu, se você ainda não viveu essa experiência com Deus, eu quero te convidar. Me manda uma mensagem aqui. Eu quero te convidar a viver essa experiência com Deus, porque todos os anos, lá na minha igreja, nós fazemos um retiro, onde todas as mulheres ficam 7 dias se consagrando para viver também essa experiência com Deus. Porque o Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de Moisés. Então ele continua se apresentando para aqueles que o buscam. Então você também tem a oportunidade de ver essa árvore pegando fogo e não sendo consumida. Voltando para a história de Moisés, só um parênteses, foi rapidinho, né? Voltando para a história de Moisés, gente, Moisés contemplou aquela coisa maravilhosa, né? E ali a Bíblia fala que o próprio Deus começou a falar com Moisés. O próprio Deus começou a fazer o convite para Moisés. Moisés, você não foi salvo à toa. Você não passou por todo esse processo de capacitação para nada. Moisés, tudo que você viveu, existe um propósito. Você viveu por um propósito. E aqui eu quero te falar, amiga, não é só Moisés que viveu por um propósito não, tá? Tudo que você está vivendo também, todos os livramentos de morte que você já passou até hoje, existe um propósito. Deus não te salvou à toa para você ficar no sofá chupando sorvete. Existe um propósito para sua vida. E ali Deus estava falando para Moisés, Moisés, eu sei que parece que você já viveu bastante, mas até aqui você estava só sendo preparado para este propósito, para esse chamado que eu tenho na tua vida, Moisés. Gente, acredito que naquele momento, né, o coração de Moisés fez... A carne tremeu do alto da cabeça até o pontinho do pé, até a unhazinha menorzinha estava tremendo, porque quando Deus fala com a gente, né, o temor invade nosso coração de uma forma sobrenatural, é a coisa mais linda que acontece com o ser humano. Naquele momento ali, Moisés, ai, o que tá acontecendo, né? Isso aí é o que eu tô pensando, tá, gente? A Bíblia não fica falando esses detalhes, não. Mas é o que eu tô pensando pela experiência que a gente tem, né? Quando Deus tá falando com a gente. Então, eu imagino tudo isso. E ali, naquele momento, Deus falando com Moisés, Moisés, olha, Moisés,
eu te criei para isso, Moisés. Você vai lá e você vai resgatar o meu povo. E você vai tirar o meu povo dessa escravidão que eles estão vivendo, né, de Faraó. E você vai fazer, porque eu tô ouvindo o clamor do meu povo. Gente, naquele momento, Moisés, mas Deus, e se o povo não ouvir? Aí começa, mas Deus, e se isso? Mas Deus, e se aquilo? E Deus, Moisés, vou derramar sobre você mais unção, mais autoridade, mais poder. Moisés, ó, você tem poder de transformar um galho em uma serpente. Moisés, você tem poder de curar e fazer a pessoa ser leprosa novamente. Olha só, eu tô te mostrando o poder que eu tô te dando. Eu tô te dando autoridade, eu tô te dando poder. E o Senhor começou a derramar sobre Moisés muito poder. Gente, imagina agora Deus falando para você assim: estou derramando, filha minha, poder sobre você, daquilo que você falar acontecer imediatamente, por maior loucura que seja, tá? Você vai olhar para o rio e vai falar: agora esse rio vai virar água de sangue. E aquele rio simplesmente parar de passar água potável e começar a passar sangue. Gente, imagina Deus te dando uma autoridade desse tamanho. Você vai sair daqui falando assim: Paulo, agora eu vou ser a governadora, né, a presidente dos Estados Unidos, tá? Porque sobre mim tem um poder sobrenatural. Acredito que você vai falar: Paulo, agora eu tenho o poder de tudo, né? Eu vou fazer o dinheiro se multiplicar milagrosamente, vou ser milionária e não vou fazer mais nada para ninguém, né? Várias coisas podem estar passando agora nesse momento na sua cabeça, mas a de Moisés foi o quê? Travar. Deus, eu entendo tudo isso que o Senhor está me dando. Ai, que maravilha! Mas eu tenho um problema. A minha fala é pesada. Eu tenho um problema, a minha língua é pesada, eu não vou conseguir. Deus, envia outra pessoa, eu entendo tudo isso que o Senhor está fazendo, tudo isso que o Senhor me prometeu, tudo isso que o Senhor me deu, eu entendo todos os livramentos, tudo que o Senhor me capacitou, mas ó, para mim não tem como, não vou conseguir, travei. Gente, Moisés travou de uma forma tão intensa, que Deus falou assim: tá bom, Moisés, tá bom, eu vou mandar alguém então para falar. Você fala no ouvido dessa pessoa e essa pessoa vai transmitir a mensagem. É transmitir a mensagem? Tudo bem, transmitir a mensagem não precisa desse poder todo que eu tô te dando. A pessoa só vai ser o teu alto-falante. Pronto. Agora você vai? Vai! Moisés... Eu creio que Moisés pensou assim: é ele que vai estar falando, né? Se tiver que apanhar, vai ser ele que vai apanhar. Então tá bom, eu vou. Gente, Moisés travou. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Existem muitas coisas, muitos medos dentro da gente que tem nos travado e nos paralisado. E aí eu quero te trazer a reflexão. Não importa a quantidade de poder e autoridade, e unção e sabedoria e conhecimento que Deus possa estar derramando sobre a tua vida. Se você estiver vivendo a paralisia que Moisés viveu, você vai continuar paralisado. Você não vai andar. E o próprio Deus pode estar falando contigo. Pode ser o próprio Deus falando com você. Pode ser o próprio Deus te chamando para essa grande obra. Pode ser o próprio Deus te convidando para fazer essa grande empreitada. Mas você vai paralisar. Porque não depende da quantidade de unção que Deus tenha derramado. Depende da tua identidade, da confiança que você precisa ter, de saber quem é você. A identidade de Moisés estava ainda, ó. Ele não sabia se ele era hebreu de verdade. Ele não sabia se ele era egípcio de verdade. Ele não sabia se o que ele aprendeu no Egito, se o que ele aprendeu... Tava tudo... Existiam medos paralisantes dentro de Moisés. Agora, quando você sabe exatamente quem você é, você sabe exatamente para que você foi
para que você veio à vida? Para que Deus te livrou da morte? Aí a sua atitude é totalmente diferente. Paulo, do que você está falando? Eu estou falando de Davi. Davi, tudo dá-se a entender, tá? É outra coisa que eu não posso falar assim, é isso aí, ponto, acabou, né? Dá-se a entender que Davi nasceu, né, de um relacionamento que não era um relacionamento com a mulher principal de Jessé, né? Davi era uma criança que ele era um pouco rejeitado pelos seus irmãos. Então, dá-se a entender que algo de estranho aconteceu ali, né? Davi não era uma criança assim tão bem querida pelos seus irmãos. E o pai de Davi, né, ele tentava, né, fazer aquela coisa ali de inclusão social de Davi, bem com bastante sacrifício ali, vamos dizer, né, com bastante dificuldades assim. Ele tentava fazer uma inclusão social de Davi com seus irmãos, mas a gente percebe na Bíblia que não era algo, né, que estava sendo que tinha eficiência, né? Porque os irmãos continuavam rejeitando Davi. Então, Davi era uma criança que estava sendo um pouco rejeitada pela sua família, vamos dizer assim. Entendia-se de quem deveria ser escolhido ali, não seria ele, né? Quem deveria ser mais protegido ali, o último, seria ele. Quem deveria comer a melhor carne, o melhor alimento, com certeza também não seria ele. Então, não era uma criança que, como José, né, é filho de Jacó, com toda a regalia, com todo amor, com a melhor capa, com a melhor vestimenta, com o melhor carinho. Não era esse tipo. Davi não estava assim. Então, ele não posso dizer assim, era tanto denguinho que o pai dele dava para ele que ele acreditava que ele era o centro do universo. Não, Davi não passava por isso, tá? Quem passou por isso foi Moisés. Moisés estava se sentindo no centro do universo porque ele era criado dentro do palácio. Tá, Davi não. Bem, a palavra do Senhor diz que apesar disso tudo, o Senhor escolheu Davi para que ele viesse a ser ungido. Então, Samuel recebe o recado de Deus, vai lá e unge Davi, porque agora eu escolhi Davi para reinar no lugar de Saul. Mas Samuel, Deus, que Saul não saiba do que esteja acontecendo, né? Samuel, e ali Deus deu toda uma estratégia para Samuel para que Saul não soubesse do que estava acontecendo. Samuel foi para a casa de Jessé, fez aquele movimento lá e ungiu Davi meio que escondidinho, né? Foi uma situação assim bem... Ele ungiu Davi a rei? Não, né? Ele ungiu a Davi, mas não foi a rei, gente. Preste atenção. Porém, eu acredito que talvez Davi já sabia. Naquele momento só confirmou dentro do coração dele. Ele só fez assim, é isso aí. É Deus falando comigo. Não importa, né? Não importa se os homens estão vendo. O importante é aqui, ó. Eu e Deus. É Deus falando. Meu filho, estou confirmando para que você veio à vida. Você veio à vida para lutar por um povo. E esse povo é o meu povo. Bem, Davi, quando ele sabe, Davi tem certeza para que ele foi criado, para que ele foi chamado, que é para defender o que é de Deus. Ele fala assim, não importa se eu vier a morrer, não importa se eu vier a sofrer, o importante é eu cumprir o meu propósito de vida. Enquanto eu estiver cumprindo o meu propósito de vida, eu vou estar o quê? Vivendo. Quando eu terminar de cumprir o meu propósito de vida, ali eu acredito que Deus vai permitir eu morrer. Era esse o pensamento de Davi. Percebe que Davi, ele não tem medo de ir até Golias, para lutar contra Golias. Davi foi mandado por Deus lutar contra Golias? Não. Davi foi mandado pelo seu pai? Também não. Muito menos por Saul e o exército, né, de Israel. Davi
foi uma pessoa que as pessoas desacreditavam da sua condição, né? As pessoas olhavam para Davi e falavam, você... sei não, sei não, acho que você não vai conseguir não, né? As pessoas não acreditavam no potencial de Davi. Mas Davi, ele sabia para que ele tinha sido chamado. Amiga, às vezes você pensa assim, Paula, eu sei que eu sou chamada para fazer isso, mas eu não estou fazendo porque as pessoas não acreditam em mim. Porque o meu pastor olha para mim e não acredita em mim. Porque a missionária olha para mim e não acredita em mim. Porque o meu marido olha para mim e não acredita em mim. A minha filha, o meu filho olha para mim e não acredita em mim. Amiga, Davi também não tinha ninguém para acreditar nele. Não tinha as pessoas da sua família ao seu redor, não tinha a sociedade, não tinha o líder principal acreditando nele. Mas ele tinha o quê? Certeza do propósito de vida dele. E quando ele tem certeza do propósito de vida, ele consegue vencer os medos que o paralisam. Bem, voltando. Jesus tinha certeza do seu propósito. Qual era o propósito dele? Vir na terra, ensinar pra gente os seus princípios e se entregar, morrer sem pecado, se entregar por nós, para que hoje eu e você viesse a ter a oportunidade de salvação. Gente, Jesus, a sua família, né, os seus irmãos, acreditavam nele? Não. A sua igreja, né, a sinagoga na época, né, as pessoas religiosas daquela época a religião a qual ele pertencia, né, acreditavam nele? Não. Aquelas pessoas ficavam, Jesus, vem aqui, você prega muito. Eu vou te colocar no lugar principal para você ficar pregando, porque quando você prega... Não, as pessoas rejeitavam Jesus. Em todas as circunstâncias, as pessoas rejeitavam Jesus. Mas ele tinha certeza do seu propósito. Jesus tinha certeza para que ele veio. Jesus tinha certeza do motivo pelo qual ele estava vivo na terra. Isso fazia com que Jesus só olhasse para o seu foco. Isso fazia com que Jesus, é o meu foco, é o meu foco. E não importa, as pessoas estão rejeitando, as pessoas estão traindo, as pessoas estão abandonando, as pessoas estão caluniando, as pessoas estão... Nada pode me impedir de cumprir a vontade de Deus. Porque, gente, quem é o maior interessado em fazer você viver o teu propósito? Quem foi que te chamou para esse propósito? Quem foi que te criou para esse propósito? Foi ele, tá? Ele tem poder sobre todas as coisas. A palavra do Senhor diz que o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. Se você entende que ele te chamou para esse propósito, que você está aqui fazendo o propósito dele, você acredita que ele vai permitir as coisas que estão aqui embaixo, pequenininhas, te pararem? Te matarem? Te paralisarem? Não. É ele que está garantindo, você seguir. Ele vai continuar garantindo a tua rota. Tranquila, amiga. Mas e se eu for jogada dentro de uma cova cheia de leões? Amiga, vou te perguntar uma coisa. O teu propósito está concluído? Não. Então ele vai descer e vai fechar a boca do leão. Se o teu propósito estiver concluído, glória a Deus, você vai para a eternidade e vai encontrar com ele e vai ser o melhor momento que você já teve, né? Acredito que no grande dia, né? Aí vai uma discussão teológica, eu não quero entrar nisso, mas com certeza você vai sentir aquilo, cumpri o meu propósito, combati o bom combate, acabei a minha carreira, né? Essa sensação agora que você vai ter de dever cumprido. Aí o leão vai te comer e você vai sentir a sensação de dever cumprido, igual de Estevão. Gente, Estevão estava assim,
eu vou cumprir o meu propósito. Enquanto Estevão não terminou a sua pregação, ele não morreu. Já percebeu isso? A pregação de Estevão é a mais linda da Bíblia que eu já vi, pelo menos escolhida por mim. É a coisa mais linda que existe. E ele só morreu quando ela acabou. Já percebeu isso? Já percebeu que Deus não permitiu Estevão morrer antes da pregação dele acabar? Você já percebeu isso? Gente, você só vai morrer. Claro, né? Se você estiver com o teu coração aberto em cumprir o teu propósito. Quando você conseguir terminar de cumprir o seu propósito. Sansão teve os momentos dele lá de escorregar, né? Deslizes. Tava vindo bem, deslizou. Sofreu por seu deslize. Não porque estava cumprindo o propósito, mas porque tinha deslizado. Sofreu, mas não morreu. Não morreu. Ele só morreu quando ele conseguiu cumprir o propósito dele. Tá? Percebe? Você tem um propósito a ser cumprido. E o medo está te paralisando, amiga. A sua dificuldade de entender quem é você está te paralisando. A sua dificuldade de entender para que você foi chamado está te paralisando. E hoje eu quero te fazer um convite. Que você possa orar comigo agora neste momento. E que tudo aquilo que está te paralisando possa cair por terra. Que tudo aquilo que tentou te parar, todo o medo que te atrofia, possa cair por terra agora neste momento, através dessa oração. Tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, diante de Ti, nós entramos em Tua presença, Pai. Estou unida aqui com esta pessoa, Deus, e ela está te apresentando este medo que tem paralisado a sua vida. Este medo que tem paralisado o propósito que o Senhor tem para a vida dela. Senhor Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós sabemos, Senhor, que quando nós entendemos para que nós fomos chamados, quando nós entendemos qual é o nosso propósito aqui na terra, Senhor, não importa o que as outras pessoas falem, não importa o que as outras pessoas acreditem, não importa o que as outras pessoas façam, ó Deus, nós estaremos sendo conduzidas pelo Teu Espírito. E o Teu Espírito não permitirá que venhamos morrer, ainda que venhamos ser jogados dentro de uma cova cheia de leões. Senhor, nós não queremos estar preocupadas com os leões. Queremos estar preocupadas em cumprir o Teu propósito. Pai, que Tu possa nos dar coragem agora. Que Tu possas fazer conosco como Tu fizeste com Gideão. Senhor, Tu levaste Gideão até o acampamento dos midianitas. E lá naquele acampamento, Tu mostraste que os próprios inimigos, os próprios midianitas, já sabiam que eles tinham perdido a guerra, porque Tu estavas com Gideão. Senhor, que Tu possa nos mostrar agora que o nosso adversário, que luta contra a gente no mundo espiritual, ele já perdeu. E ele já sabe, e ele já está decretando a derrota dele. Porque o Senhor já decretou a nossa vitória. O Senhor já nos deu a vitória dentro do nosso propósito para o qual nós fomos chamadas. E nós vamos alcançar, Senhor, muitas almas para Ti. Eu não sei qual a estratégia que o Senhor entregou a cada um que tem assistido esse vídeo. Eu só sei, Senhor, que essa estratégia irá florescer, porque o Teu nome será glorificado sobre a vida desta pessoa. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmã, irmão, creia que o Senhor irá florescer o teu trabalho, o trabalho das tuas mãos, para que o nome dele venha a ser glorificado e que vidas vão ser transformadas e alcançadas para a glória do nome do Senhor. Um beijo
Se você gostou desse vídeo, não esqueça, compartilha. Envia para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Ah, e não deixe de deixar o seu comentário aqui. É muito importante para mim o seu feedback. Beijos.